Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG de Ensino. O nosso programa, ele se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje. Em nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É o momento que vamos responder às dúvidas, aos questionamentos enviados pelos candidatos que se encontram em todo o país. E, finalmente, em nosso terceiro e último bloco, o X da questão, quando vamos responder questões de 2 provas anteriores do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, do exame da OAB. Doutoras e doutores, o tema do dia é o Estatuto da Cidade. Vamos fazer uma abordagem do direito urbanístico, vamos falar no tema do dia sobre a abordagem constitucional para a política urbana, o que é um plano diretor e a sua importância, como se dá a gestão democrática da cidade, entre outros aspectos. Te convido, então, para o tema do dia. Olá, doutoras e doutores. Vamos iniciar agora o tema do dia, o nosso primeiro bloco. E hoje eu escolhi abordar com vocês o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257 de 2001. Lei 10.257 do ano de 2001. Pessoal, mas antes de adentrar no Estatuto da Cidade, é importante fazer uma leitura, colocar como a Constituição de 1988 aborda, disciplina a política urbana no Brasil. A política urbana, que está disposta nos artigos 182 e 183 da Constituição, é a abordagem inicial da nossa aula. E o que nos diz o artigo 182 da Constituição, doutoras e doutores? O artigo 182, no seu caput, vai dizer que a política de desenvolvimento urbano no Brasil, ela é executada pelo poder público municipal. Quem executa a política de desenvolvimento urbano no Brasil é o poder público municipal. E quais são os objetivos da política urbana no Brasil? Nos diz a Constituição, no caput do artigo 182, que um dos seus objetivos é o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades, ou, no singular, da cidade, bem como o bem-estar dos seus habitantes. Portanto, quando eu falo na política urbana no Brasil, quais são os seus objetivos? O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. E para tal, a Constituição elege um instrumento que é fundamental para a política urbana, que é o plano diretor. O que é o plano diretor? É uma lei municipal, uma lei aprovada pela Câmara Municipal, que vai disciplinar o desenvolvimento e a expansão urbana. É uma lei importantíssima no âmbito municipal, a lei que aprova o plano diretor. E nós vamos abordar muito hoje o plano diretor. No decorrer da nossa aula, vamos fazer aí uma abordagem sobre esse importante instrumento. A Constituição também nos diz que a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais dispostas no plano diretor. Pessoal, se eu quero saber como se dá o cumprimento da função social de uma propriedade urbana, eu tenho que verificar no plano diretor do município onde eu vivo.
Então, se você quer saber se a sua propriedade, se o seu imóvel está cumprindo ou não a função social, você deve observar o quê? O plano diretor. E lembrando que o plano diretor, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve possuir obrigatoriamente o plano diretor. E também vamos abordar outras cidades que também demandam, mas no curso da nossa aula. Mas a Constituição em si obriga cidades com mais de 20 mil habitantes. Tudo bem, pessoal? A Constituição também nos diz, no artigo 182, no parágrafo 3º, que as desapropriações de imóveis urbanos devem ocorrer com justa e prévia indenização em dinheiro, ok? Quando ocorrer uma desapropriação de um imóvel urbano, deve ser com prévia e justa indenização em dinheiro. Tudo bem, pessoal? Acho que isso é autoexplicativo e vamos dar continuidade. No parágrafo 4º, é um parágrafo importante do artigo 182 da Constituição. E o que ele nos traz? Ele diz que lei municipal, baseada aí, claro, em lei federal, fica facultado ao município, quando tem um imóvel não utilizado, não edificado, ou ainda subutilizado, é possível, é facultado ao poder público municipal exigir o parcelamento e a edificação compulsórios desse imóvel. Só para ficar um pouco mais claro, doutoras e doutores, eu tenho um imóvel urbano. Esse imóvel urbano não está edificado, é subutilizado ou não utilizado. E aí o poder público quer que esse proprietário dê utilização a esse imóvel. Imóvel esse, recapitulando, não edificado. Imóvel que não tem nada construído, não edificado. Por exemplo, um estacionamento. Tem os carros, mas não tem nada edificado. Um imóvel subutilizado. O que é um imóvel subutilizado? De repente eu tenho um imóvel enorme e tem uma pequena casa dentro desse imóvel. Pode ser considerado um imóvel subutilizado. Ou ainda, aquele não utilizado, que não tem absolutamente nada. Olha, é só terra, é só o terreno ali, sem nada. Não está construído, não está sendo utilizado para absolutamente nada. Em situações como essas, é facultado ao poder público exigir desse proprietário que ele dê utilização a esse imóvel. E de que forma? Como é que a Constituição pontua essa utilização, essa edificação? Primeiro, o poder público municipal pode exigir a edificação ou parcelamento compulsórios. O que é edificação ou parcelamento compulsórios? Pode dizer assim, proprietário, construa, você tem que edificar. Ou então, se o imóvel é muito grande, parcele, divide esse imóvel em vários lotes. Pode o poder público exigir. Mas, de repente, o proprietário não concorda. Ele diz assim, vou deixar dessa forma, não vou edificar e não vou parcelar. Ora, numa situação como essa, o município pode instituir o imposto predial e territorial urbano, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, progressivo no tempo. Ele pode cobrar o quê? O IPTU progressivo. E esse IPTU progressivo, o poder público, através de lei municipal, institui esta cobrança, pode, durante 5 anos, ir majorando a alíquota do IPTU, podendo chegar até mesmo a 15%. A alíquota pode chegar a 15%, doutoras e doutores, com a cobrança do IPTU progressivo. Mas aí, passados 5 anos, cobrando IPTU progressivo,